Pois bem, esse é o seminário de pesquisas do Petran, onde cada professor, que bom, tem uma obra aqui do lado, onde cada professor vem mostrar os seus projetos de pesquisa, aquilo que faz, quem orienta, com que ferramental trabalha, e hoje chegou a vez desse que vos fala. Bem, eu chamei essa apresentação de Geotecnologias e Técnicas Emergentes para Coleta, Tratamento, Análise e Modelagem em Transportes. Não é muito fácil resumir o que eu faço, porque é fácil, não é muito simples em poucas palavras, porque eu sou um daqueles poucos professores do programa que trabalha nas duas áreas de concentração, em 2, 3, 4 linhas de pesquisa diferentes, e agrupar isso tudo sobre um único título não é muito simples. Aí atrás do título vocês têm uma imagem de Belém. Como vocês sabem, eu vim de Belém, e a gente vai falar sobre geotecnologias, sobre técnicas de modelagem computacional, mas vai falar também sobre Belém, só para vocês conhecerem um pouco mais de onde eu vim. Notem que Belém aí tem aquela atrás do Rio do Amar. Belém, na verdade, é uma península. Na frente tem uma Baía do Guajará. Que coisa legal. E dos lados tem o Rio Maguari e o Rio do Amar. Esse é um dos rios que margeiam Belém. Olha aí, Belém. Eu fiz alguma coisa na minha tela aqui. E eu não sei desfazer. O que é que eu faço, gente? Está dando para ver direitinho, professor. Deu certo. Então, Belém aí com a Baía do Guajará na frente. Aqui do lado direito é o Rio Maguari. Do outro lado é aquele rio que vocês viram, que é o Rio Guamá. Só tem uma saída por terra. Belém é quase que uma ilha, uma península, cercada de água doce por todos os lados. Aqui tem um resumo, um sumário mais ou menos do que a gente vai falar nessa 1 hora de encontro de hoje. Vou falar um pouco sobre a lei de dependência espacial, vou falar sobre o caráter multitransdisciplinar da engenharia do transporte, e esse é o motivo pelo qual eu acabo permeando as duas áreas de concentração e várias linhas de pesquisa. Falar sobre os objetivos do meu trabalho, sobre o ferramental que eu trabalho, sobre possibilidades de pesquisa, sobre as pesquisas em andamento. Depois eu vou falar um pouco sobre os meus orientados, e já abrindo vaga para quem quiser vir trabalhar comigo. Aí uma foto do lado esquerdo do Museu Emílio Guild, parte dele, ele é uma gruta, na verdade, dentro do museu. O Museu Emílio Guild é um museu do século XIX, da metade do século XIX, é um museu zoobotânico e paleoantropológico da Amazônia, fica no centro de Belém. Ele ocupa um quarteirão quadrado inteiro com mata, floresta amazônica preservada, muitos bichos, muitas folhas, muitas plantas, muitos fósseis e tudo mais. E é antigo. Bem, falando um pouco sobre a lei da dependência espacial, que na verdade é o que motiva a fazer o que eu faço, tem uma frase do Waldo Tobler, que é um geógrafo americano, que se tornou a primeira lei da geografia, que é também chamada de lei da dependência espacial, que diz que todas as coisas são parecidas, mas coisas mais próximas se parecem mais do que coisas mais distantes. Na verdade, existe uma forte correlação entre fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. A maioria dos fenômenos estudados em engenharia de transporte, quer sejam de infraestrutura, como defeitos em pavimentos, tipos de solo, trincas, rugosidade, aumento de umidade, concentração de poluentes, áreas de congestionamento,
quer seja em infra, quer seja em planejamento, vale a lei da dependência espacial. Quer dizer, numa área mais congestionada, é possível que áreas próximas a elas também se congestionem. Numa área onde eu tenho um defeito trinca-couro de jacaré no pavimento, é bem provável que próximo a ela eu tenha maior possibilidade de ter trincas do que numa área mais distante. Então, a lei da dependência espacial, ela diz que o vizinho é muito parecido com quem está perto dele. Os nossos pais, nossos avós, nossas mães, eles usam a mesma lei da dependência espacial, não com as palavras que o Waldo Tobler enunciou, mas eles dizem para a gente se preocupar com quem a gente anda, porque quem anda junto é farinha do mesmo saco. Vocês já ouviram isso? Esse dito popular é, em outras palavras, de forma mais simples, o enunciado da lei da dependência espacial. Aí em cima, aí por trás, vocês têm uma cuia com açaí, com motivos amazônicos, e para quem nunca viu açaí, de verdade, ele é essa frutinha meio roxa, meio marrom, fruto de uma palmeira bem magra, bem alta, que flexiona, mas nunca quebra, e que sai um pendão, e dele saem essas frutinhas arredondadas, que batidas numa máquina especial é despolpada e a gente toma com farinha de mandioca, como está aqui, ou com farinha de tapioca, que é aquela bem levinha, fresco, gelado, e uma papa quase igual a um sorvete. É assim que se toma açaí em Belém. Aquilo que vende aqui, que vende na maioria do resto do país e até fora do país, o paraense não considera como açaí, porque encheram de água, congelaram, pasteurizaram, inseriram guaraná, granola, não sei o que, um monte de outras coisas. Ficou um negócio fino, sem cor, sem sabor, um monte de mistura, e só não tem gosto de açaí. É só para vocês conhecerem um pouquinho. Bem, falar um pouco das características dos dados que a gente trabalha, que são os dados espaciais. Algumas perguntas aparecem, elas são importantes na hora que a gente vai trabalhar com dados espaciais, que são: onde está? Então, é importante saber as coordenadas e a relação de posição dos pontos ou dos fenômenos como um todo no espaço geográfico, localizá-lo no espaço geográfico. Como está? Ou seja, eu preciso, além de saber onde está, eu preciso saber qual é a sua condição. E aí vão atributos diferentes para fenômenos diferentes. Então, se eu estou trabalhando em planejamento de transporte, eu vou estudar, por exemplo, a concentração de poluentes, como faz o professor Bruno com os alunos dele. Então, eu vou precisar saber que numa determinada área, no bairro da Aldeota, eu tenho uma concentração de poluentes maior, advinda do tráfego de veículos de carga urbana. Mas se eu estou estudando, por exemplo, eu sou de infraestrutura e eu não estou estudando poluição, eu quero saber, por exemplo, qual é a condição de um pavimento ou o que ocasionou um defeito de afundamento de trilha de roda num pavimento, numa rodovia que está numa determinada posição. Então, isso me interessa saber a condição também. Além de saber onde está e como está, é importante, no dado espacial, eu avaliar o que mudou. Então, ter uma série histórica relacionada com como ele era, como está agora, me dá a condição de prever ou de estimar como ele estará no futuro. Isso é importante, por exemplo, na hora de estimar a vida útil de um pavimento, assim como é importante saber o grau de congestionamento limite, onde o nível de serviço impossibilita o trânsito pela cidade, por exemplo. Então, inferir a tendência, estimar como estará no futuro e o que mudou baseado no que a gente sabia no passado, também é uma característica dos dados espaciais. Eu digo sempre que a gente, enquanto pesquisador, não só dentro das geotecnologias, mas dentro da engenharia de transporte, dentro de todas as outras áreas, a gente busca padrões. Identificar padrões é digamos assim, uma condição inerente ao ser humano, como é também a solidão, como é a ambiguidade, como são várias outras coisas que a gente tem. A gente nasce só, e por mais que a gente se cerque de amigos, de família, de pessoas, a gente morre só, e muitas vezes, no momento mais difícil da nossa vida, a gente se sente muito só. Então, a solidão é algo que
é inerente ao ser humano. Mas a busca de padrões também é. A gente tenta olhar para a nuvem e perceber um coelhinho da Páscoa. A gente olha uma mancha numa borra de café e diz que é o Papai Noel. A gente come um biscoito chinês da sorte e encontra ali a razão da nossa existência. Então, buscar padrões é uma coisa característica de todo ser humano. A gente se aproveita disso dentro da engenharia de transporte para tentar identificar padrões que ocorrem na natureza e que afetam os fenômenos estudados por nós. Então, essa também é uma característica de dados espaciais. E, finalmente, se eu conheço tudo isso, eu sei onde está, em que condição está, como é que isso varia e qual é o padrão que se distribui aquele fenômeno, eu posso tentar inferir alguma solução. Ou seja, se eu intervir desse jeito, o que será que vai acontecer? Se eu mexer nesse item aqui, o que será que vai acontecer no futuro? E aí vem os processos de modelagem, onde a gente tenta encontrar alternativas de solução para o fenômeno que a gente está estudando. Só para não deixar, eu coloquei em cada slide uma coisa que identifica a terra onde eu nasci. Aí do lado vocês têm uma samalmeira, uma árvore de aproximadamente 45 metros de altura. Ela tem um tronco aberto em raízes bem largas. Dentro do campus da Universidade Federal do Pará, onde eu fiz engenharia, tem algumas samalmeiras. Uma delas precisava de 22 pessoas de braços, de mãos dadas para poder abarcar o contorno dela. É uma árvore muito bonita, muito frondosa, e por isso os índios da região amazônica chamam ela de mãe da floresta. Geralmente a copa dela fica por cima das outras árvores. E aqui embaixo da samalmeira, da samaúma, vocês têm um exemplo da palmeira do açaí. Olhem como ela é magrinha, gente. Tudo isso aqui embaixo é açaizeiro. E ele precisa de um certo sombreamento e de muita umidade, e aí a mãe, essa samaúma, cobre um pouco, deixa passar sol, mas cobre um pouco para que outras árvores que precisam de menos sol possam crescer. Vocês estão aí ainda, gente? Eu estou falando sozinho. Estamos aqui, professor. Tá aqui, professor. Ok. Inclusive, estou gostando aí do tour por Belém. Né? Bem, e se esses fenômenos que a gente estudar forem, por exemplo, mobilidade na cidade, padrões de deslocamento, níveis de serviço no sistema viário, concentração de poluentes, desejo por transporte público, como, por exemplo, a identificação ou a geração de uma matriz origem-destino, a ocorrência de diferentes tipos de solo com características geotécnicas diferentes, defeitos de pavimento, rugosidade de pavimento, misturas asfálticas, tipo de agregado. Bem, existe uma infinidade de fenômenos que podem ser estudados e que a gente poderia estar trabalhando. E todas essas têm e carregam em si um forte componente, um componente espacial. De novo, nesse slide a gente tem um prato de pato no tucupi. É um pato regional, criado como galinha caipira também, no Pará. Tem a carne mais escura, no meu ponto de vista mais saborosa, uma ave que eu gosto muito. E o pato no tucupi é servido com um caldo de mandioca, que chama tucupi, que é esse caldo amarelado, que tem um sabor ácido e característico, que é fermentado, fervido com alho e chicória da Amazônia, que não é a chicória do resto do Brasil, parece um pouco, e servido com essa folhagem, que é jambu, que é parecido com agrião, que vocês conhecem, mas é uma verdura tipicamente amazônica e que tem um certo travo, e a gente come e ela adormece um pouco a nossa boca, então fica assim meio dormente a nossa língua, e geralmente é servido também com pimenta cumari, que é essa pimenta amarelinha aí, que lá a gente chama de pimenta de cheiro também. Ela é muito cheirosa, muito saborosa, mas ela arde que só o cão. Notem que só nesse prato a gente tem tucupi, cumari e jambu. 3 palavras de origem tupi. Muito do vocabulário paraense é de origem tupi, e a gente se orgulha muito de ter raiz indígena, coisa que eu sinto falta da identificação nativa dos cearenses. Para mim,
para mim não, para os paraenses, para os povos da Amazônia, de um modo geral, a gente se sente muito orgulhoso, muito feliz de conhecer e de falar sobre as nossas origens. E eu não vi isso quando eu cheguei aqui no Ceará. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe se é de português, se é de índio, se é de negro. Fiquei muito triste quando eu vim aqui. Eu comecei a perceber que as pessoas também destroem muito o patrimônio cultural. Prédio antigo lá em Belém é revitalizado, prédio antigo aqui é derrubado para construir um prédio mais moderno. E aí a cultura acaba se perdendo um pouco. Eu acho que a língua, a cultura, o sotaque, as comidas, as nossas construções, os nossos edifícios, eles todos fazem parte da cultura e acho que eles acabam identificando bem um povo. Então, acho uma pena jogar isso tudo fora. Bem, eu atuo, como eu já falei para vocês, nas 2 áreas de concentração. Eu não sei se veio alguém falar para vocês até agora que faça isso dentro do programa. Eu acho que apenas eu faço isso. Não tenho certeza se tem mais alguém que faz isso, mas acho que eu sou o único professor que atua nas 2 áreas de concentração, tanto em planejamento e operação de sistema de transporte, mais especificamente na área de mobilidade e acessibilidade de pessoas, quanto na área de infraestrutura de transporte, e essa em 2 áreas de concentração, que é na área de caracterização de materiais aplicados à pavimentação e na área de gerência de pavimentos. E daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais a minha atuação nessas 2 áreas. E isso, por si só, já demonstra o caráter trans e multidisciplinar da engenharia de transporte e também da área que eu atuo, que é a área de geotecnologias, que são ferramentais que podem ser aplicados em qualquer área de concentração, em qualquer uma das engenharias e até fora da engenharia. Então, eu não tinha como ficar preso numa área de concentração, numa linha de pesquisa, como alguns dos meus colegas, porque que eu não sou assim, é uma característica pessoal minha. Eu acho que a gente pode contribuir bastante em diferentes linhas, em diferentes áreas, sem se afunilar numa única coisa. Eu fico muito agoniado em fazer uma coisa só, então eu acabo ampliando um pouco o meu leque de atuação. Aqui do lado a gente tem o tacacá. Algumas das coisas que eu estou falando aqui vocês só viram de ouvir falar. Também é servido numa cuia. Ele é o tucupi, que eu já falei para vocês, que é um caldo da mandioca. Também servido com jambu, só que agora, ao invés de pato, é colocado camarão seco e salgado. Coisa que eu também não acho aqui em Fortaleza. É muito normal a gente encontrar isso em Belém, em São Luís, em Salvador. Mas aqui em Fortaleza só se tem hábito de comer camarão fresco. E lá muitas das coisas que a gente faz, das nossas comidas, são feitas com camarão salgado e seco. E, além disso, tem o tucupi, tem o jambu, tem o camarão, também tem goma, que é um líquido pegajoso feito da goma, da goma que faz tapioca. Ela é dissolvida com um pouco d'água e fica uma liga que é colocada aí. Eu confesso a vocês que nunca gostei de goma, então eu tomo meu tacacá sem a goma, só o tucupi, o jambu, o camarão e a pimenta. É gosto pessoal. Goma, para mim, não tem gosto de nada. Então, mas é isso aí. Alguém já tomou tacacá alguma vez na vida? Eu não, professor. Já tomei, professor. É bom mesmo. Pois é. Agora tá dando fome, né? Só falando de comida, bem na hora do almoço. Vou mudar de comida para planta. Isso é boa. Quem falou aí foi o Caio Gustavo? Foi, professor. Eu mesmo. Tá vendo como eu conheço sua voz ainda, cara? Acho que também faz pouco tempo demais que eu fui ser aluno. Dia dele. E não reconhece a minha, né, professor? Tá vendo? Comi bastante também, viu, show? Peraí, eu porque faz cadeira com chão. Anderson e Iago. Um dos 6 alunos. Não é para ficar com ciúme não, viu, Anderson? Então, as geotecnologias elas servem para muitas coisas, mas dentre elas, as principais são a coleta de dados nos permite entender, compreender e modelar os fenômenos que acontecem em engenharia de transporte. Basicamente, o que a gente quer nesse reconhecimento de padrões é procurar entender esses códigos que estão ali e que muitas vezes a gente não consegue perceber a olho nu, porque a gente não tem uma visão sistêmica onde a gente relaciona os fatos que estão acontecendo com a sua posição no espaço geográfico, na cidade ou na área como um todo. E aí, essa detecção de padrões
ela é importante para que a gente consiga entender um fenômeno. Aqui do lado tem uma castanheira, assim como a samalmeira, a castanheira é a árvore que dá esse fruto aqui. O fruto dela é esse coco arredondado, muito duro, muito consistente, que ele cai de aproximadamente 35, 40 metros de altura, e ele racha quando ele cai, mas ele não abre, que é para preservar a semente que está dentro. Aquilo que a gente come, que é a semente que está aqui, não é o fruto da castanheira. O fruto da castanheira é essa bolinha, essa esfera que está aqui. Na verdade, a gente come a semente que está dentro do fruto. E da semente, a gente joga fora a casca, que ela é muito dura, e a gente come só ela despolpada já, só o interior da semente. As castanheiras, elas são protegidas por uma lei já há mais de 30 anos. Então, mesmo em áreas com desmatamento permitido, legal, que, aliás, é uma minoria dentro da Amazônia, não se pode derrubar castanheiras. E por ela ser uma das árvores mais altas da floresta amazônica, ela cresce na vertical, cresce muito, não esgalha, e só abre uma copa lá em cima. Ela fica isolada como essa bendita que está aí. É muito triste a gente passar pelo interior do Pará, do Amazonas, e perceber castanheiras isoladas. Elas ficam lá, e quando elas ficam isoladas, elas param de produzir castanha, e dentro de pouco tempo elas morrem. Então, elas não são derrubadas, mas elas morrem porque elas precisam daquele ecossistema embaixo dela para poder sobreviver. Então, as castanheiras, embora não sejam derrubadas, elas morrem porque elas ficam sozinhas lá na floresta. Bem, o que eu quero, qual é o meu objetivo dentro da área de planejamento e operação do sistema de transporte, já que a gente tem aqui alunos de uma área e de outra de concentração? Bem, dentro de planejamento de transporte, basicamente, a ideia do meu projeto é compreender, quantificar e qualificar fenômenos que ocorrem no espaço urbano e regional através da incorporação efetiva do atributo espacial nas análises exploratórias, confirmatórias, dos problemas identificados no sistema de transporte. Eu tenho trabalhado recentemente dentro de planejamento e operação na linha de acessibilidade, mais especificamente como apoio ao processo de modelagem do sistema de transporte. Então, eu tenho trabalhado com dados de Big Data e de redes sociais para tentar gerar de forma alternativa, uma alternativa para a coleta de dados que é feita hoje através de pesquisa domiciliar. As pesquisas domiciliares que dão origem à matriz origem-destino, que serve como subsídio para a aplicação da modelagem em 4 etapas. O pessoal que faz aí demanda de transporte e planejamento de transporte deve estar entendendo o que eu estou dizendo. O pessoal de infraestrutura deve estar boiando, assim como daqui a pouco eu vou falar alguma coisa de infraestrutura e o pessoal de planejamento vai ficar boiando também. Mas a pesquisa domiciliar, ela é uma pesquisa demorada, que envolve uma quantidade de pessoas grande, que tem um custo financeiro enorme, que demora para ficar pronta e que, por isso mesmo, o poder público geralmente não coloca dinheiro nisso. Motivo pelo qual a gente tem uma pesquisa domiciliar de Fortaleza que data de 1994, acho. 1994 ou 1996, não tenho certeza. Mas é aí do começo para o meio dos anos 90. E isso faz com que, sem ter uma pesquisa atualizada, a gente não consiga perceber, de fato, na realidade, como estão ocorrendo os desejos de deslocamento na malha urbana. E aí o que vem sendo feito, por não ter essa pesquisa atualizada, é pegar aquela matriz lá de trás e tentar atualizar através de matrizes sintéticas. Então, usa-se uma matriz semente lá de trás e vai se atualizando em diversos padrões, e vai se atualizando essa matriz baseado no crescimento populacional e no aumento da frota. Mas pode ser que a cidade tenha mudado suas características completamente no decorrer aí de 10, 15, 20, 30 anos. E aí essa matriz estimada, repito, ela não vai fazer muito sentido porque ela não se coaduna de fato com a realidade. E aí o que eu tenho tentado fazer é tentar encontrar esses padrões de deslocamento que seriam detectados através de pesquisa domiciliar, através
de dados que estão disponíveis na web, que a gente chama de rastros digitais, de pessoas que usam redes sociais. Hoje, muita gente, eu não, mas muita gente usa redes sociais e muita gente tem smartphones onde essas redes sociais estão instaladas e esses smartphones disponibilizam a posição do usuário. Então, o que a gente tem tentado fazer é rastrear esses dados digitais, que são dados desestruturados, mas a gente tem tentado rastrear, obter, estruturar esse dado e, baseado na posição de quando foi postado um tweet, uma foto, alguma mensagem numa rede social, a gente compreender como aquele usuário está se deslocando. Por exemplo, uma pessoa que postou, acordou de manhã, 6 horas da manhã, e postou um bom dia no grupo da família. Sei lá. Se eu consigo rastrear a posição dessa pessoa, eu não me interessa saber que ele deu bom dia, mas me interessa saber que aquele smartphone que está naquela posição geográfica estava em casa, provavelmente às 6 horas da manhã, tweetando. Aí, depois, ele vai para o trabalho. Ao meio-dia, eu já descubro que aquele mesmo identificador está na região do centro da cidade, que é uma área eminentemente comercial. Depois, eu descubro à noite que ele está posicionado na área ali da Unifor. Então, eu estou imaginando que este usuário é um usuário que trabalha e estuda, que de manhã morava no Rodolfo Teófilo, por exemplo, porque a posição dele está lá, trabalha no centro e à noite vai estudar lá na Unifor. Então, a gente consegue rastrear o deslocamento não de uma, não de duas, mas de milhares, de centenas de milhares, de milhões de pessoas durante um dia, durante um mês, durante um período. E aí, com isso, tentar criar uma matriz de deslocamento na cidade para compreender como é que as pessoas se deslocam. Isso é possível, a gente está tentando, tem algumas dificuldades, que não são poucas, mas a gente está tentando. Eu tenho um aluno que é o Sameco, que acabou de defender no final de 2020 uma tese com essa temática. Então, eu tenho me dedicado mais a isso em planejamento de transporte. Tem aí do lado um túnel de Mangueiras. Belém é uma cidade muito quente, uma cidade que está em pleno Equador. A gente está a 1 grau do Equador, menos de 1,5 grau do Equador. A temperatura é muito alta, a umidade relativa é muito alta. A gente está, como eu disse para vocês, rodeado de água e, além disso, chove muito todo dia, o dia todo, durante muitos dias do ano. E aí, no final do século XVIII, achou-se por bem arborizar a cidade com mangueiras. Então, muitas ruas e avenidas da cidade possuem mangueiras asiáticas que foram trazidas pelos portugueses da Índia, plantadas na sua lateral, que formam um sombreamento e que diminui aí embaixo, cria um microclima e diminui aí 5, 6, 7 graus a temperatura quem está passando por baixo nas ruas de Belém. Isso ajuda muito a temperatura da cidade a se manter um pouco mais amena e habitável. Belém também é chamada de cidade morena ou cidade das mangueiras. Morena por causa dessa bela cutis avermelhada, e Mangueiras porque a cidade é cheia de mangueira para tudo quanto é lado. Bem, em infraestrutura, a ideia do meu projeto é modelar, estimar, mapear e caracterizar, basicamente, solos e agregados, características geotécnicas desses materiais granulares que servem como camadas do pavimento. Então, eu tenho estudado há algum tempo, desde as características geotécnicas básicas, como índice de plasticidade, consistência, resistência, CBR, ultimamente, módulo de resiliência. Então, tentar encontrar diferentes tipos de solos que possam ser aplicados em camadas granulares de pavimento, inferir e estimar as suas características geotécnicas e o seu comportamento resiliente para que eles possam ser usados em projetos que usem o método empírico mecanístico. Então, basicamente, tem sido essa mais a minha vibe em infraestrutura. Além disso, eu estou trabalhando também na gerência de pavimentos. Acaba de entrar uma aluna, colega de vocês, que deve estar por aí. Marciara, dá um oi. Oi. Viu?
Marciara está aí, minha orientada, doutoranda que acabou de ingressar no programa, fez mestrado com a gente, e ela vai trabalhar na área de gerência de pavimentos, tentando... Diz aí o que você vai fazer, Yara. Pronto, a internet falhou aqui. Bom dia, o objetivo é que a gente tenha um planejamento, projeto e gestão das infraestruturas urbanas, né, que estão diretamente em contato com o pavimento. E aí a pergunta sempre por que recuperou o pavimento e depois abriu e fez a manutenção da rede de água, esgoto e gás, né? E aí a gente vem propor justamente o momento de fazer essas manutenções, mas pensando isso geoespacialmente. E aí o que a gente vai colocar, né? Os SIGs, né? Os Sistemas de Informações Geográficas, que sejam de código aberto, porque aí as prefeituras vão ter acesso a essas informações e aí vão só melhorar esses bancos de dados, e também incluir o BIM, né? Porque nesse caso a cidade ela não é 2D, né? Então ela é 3D e com movimento. E aí o objetivo é justamente esse, né? A gente fazer essa mistura toda e entender como é que vai funcionar um projeto pensando no georreferenciamento, geoprocessamento das informações e, inclusive, usar a metodologia BIM para as infraestruturas que estão diretamente ligadas no pavimento. Obrigado, Márcia. Ela está ainda muito no começo da tese dela, mas essa é a ideia aí de trabalhar com infraestrutura. Eu tenho outro orientado também de doutorado em infraestrutura, também dentro da área de gerência de pavimentos, que é o Fábio, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dele, mostrar a carinha dele, mas ele trabalha com fotogrametria, a geotecnologia que ele usa é fotogrametria em vídeo, para tentar utilizar dados coletados, buscar qual é a melhor precisão, a melhor descrição técnica para coletar dados com VANTs, com drones, com RPAs, de sorte a que esses dados tenham resolução e precisão suficiente para serem usados em projetos rodoviários, ferroviários e de obras lineares. Então, essa é a ideia, porque fotogrametria em plataformas aéreas, ela é muito mais cara do que a gente utilizando RPA. Em compensação, os equipamentos de RPA que hoje produzem dados aerofotogramétricos não têm precisão, a metodologia não tem a precisão suficiente para embasar projetos rodoviários. E aí o que a gente está tentando é definir isso. Que tipo de equipamento, que método, quantos pontos de controle, que tamanho, altura de voo, escala, características dos sistemas embarcados necessários para obter essa precisão e tudo mais. Mas a gente vai para frente. Esqueci de falar aqui, isso aqui é a Casa das 11 Janelas, ele está errado aqui, é Complexo Feliz Lusitânia, é um conjunto de prédios históricos no local de nascimento da cidade de Belém, que fica à margem da Baía do Guajará, onde tem um forte, uma igreja, que é a igreja de onde sai o Círio de Nazaré. Essa casa histórica, que é uma casa de 11 janelas, que hoje tem uma galeria e um restaurante, e também tem um museu sacro. Todo esse complexo se chama Complexo Feliz Lusitânia e fica na parte antiga da cidade de Belém. Só para vocês terem uma ideia, queria dizer que Belém é muito mais antiga, mas muito mais antiga do que Fortaleza. Belém é uma das primeiras cidades que foi fundada no Brasil. O Brasil tem 500 e poucos anos, menos de 100 anos separam a fundação de Belém e o descobrimento do Brasil. Então, Belém é uma cidade bem antiga. Fortaleza é uma debutante ainda, uma cidade bem mais recente. Bem, para fazer tudo isso, tanto em infraestrutura quanto em planejamento, eu tenho que usar algum ferramental. E o ferramental que eu uso é o ferramental daquele que eu me apropriei na minha formação, desde graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. E eu uso as geotecnologias e modelagem computacional, que eu batizei de técnicas emergentes, porque alguns autores chamam assim, para alcançar os objetivos tanto em infra quanto em planejamento. Ok? Eu vou falar um pouco mais delas lá.
Aqui vocês têm a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que os católicos, cristãos católicos, no segundo domingo de outubro, em Belém, fazem o Círio de Nazaré. Essa procissão é uma procissão que envolve aí a cidade inteira. Muita gente vem de fora para essa procissão. Ela é muito mais do que uma procissão. Em Belém, a gente diz que o Círio de Nazaré é o Natal do paraense. Ela ocorre desde o final do século XVIII, 1793, e o ano passado foi um dos poucos anos que não houve Círio de Nazaré por conta da pandemia. A imagem só sobrevoou a cidade com um helicóptero, mas não houve a procissão. É uma procissão que coloca nas ruas de Belém cerca de 2 milhões de pessoas que migram de uma igreja a outra no segundo domingo de outubro. Pois bem, as geotecnologias, como parte daquele ferramental, aí podem ser várias. Eu coloquei aqui algumas, com a própria topografia, a geodésia, a cartografia digital, o sensoramento remoto, fotogrametria, sistemas de posicionamento global por satélite, sistemas de informação geográfica e tantas outras que a gente poderia trabalhar. Mas essas técnicas, essas tecnologias, essas geotecnologias, a maioria delas se presta para coleta e processamento, e algumas delas para análise de dados de fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Vocês viram do que eu falei, a Marciara vai trabalhar com geoprocessamento, o Júnior, meu orientado, trabalhava com SIG e modelagem neural. Eu tinha um outro, que era o André, que trabalhou com autômatos celulares e SIG. Eu tenho vários alunos que trabalham na parte de topografia. Tem o Fábio, que está trabalhando com fotogrametria. E aí a gente tenta resolver problemas de engenharia de transporte em planejamento e infraestrutura usando geotecnologias. As geotecnologias geralmente se prestam para a obtenção do dado, e aí o geoprocessamento simultaneamente a modelagem computacional para fazer inferências e estimativas e modelagem. Aqui do lado vocês têm, num dos museus de Belém, exemplo da arte marajoara e tapajônica, que são cerâmicas quase que pré-históricas ainda, dos primeiros ocupantes do território brasileiro na Amazônia, que viviam às margens dos rios do Pará e deixaram aí muito material em termos de, não só na nossa cultura, na nossa comida e no jeito que a gente fala, mas também material em arte, cerâmica, e elas estão todas em museu. Belém é uma cidade que tem quase 20 museus, tem muita coisa lá em Belém para ser vista. Museu de joia, museu de animais, museu de fósseis, museu de cerâmica, museu de plantas, tem museu de arte, arte sacra, arte moderna, tem muita coisa para se ver em Belém. Bem, além das geotecnologias, eu costumo usar também modelagem computacional, e não se preocupem, viu, pessoal, eu estou olhando que já são 11h47, modelagem computacional, que basicamente é uma área do conhecimento também multi- e interdisciplinar, que trata da aplicação de modelos matemáticos e técnicas computacionais para estudar problemas complexos. Eu vou detalhar um pouco mais isso mais à frente, daqui nos próximos 2 a 5 minutos. E aqui do lado, só para vocês lembrarem que Belém chove muito, e só para vocês compararem o tanto que chove em Belém e o tanto que chove aqui. Em Belém, chove mais do que o dobro do que chove em Fortaleza, que é um dos locais do Ceará onde chove mais. Eu estou falando de Fortaleza, que é na faixa litorânea, que não temos aqui o clima semiárido. Mas se a gente entrar no Sertão Central, por exemplo, o índice pluviométrico, a média pluviométrica anual é muito menor do que aqui de Fortaleza, que ainda é menos da metade do que chove em Belém. Em Belém chove praticamente todo dia, pelo menos uma chuva. E se chover uma vez só, essa chuva é a chuva por volta de 2 da tarde. Então a gente sempre marca compromissos antes e depois da chuva, não com hora. A gente diz, olha, vai ser antes da chuva? Vai. Então a gente sabe que é logo depois do almoço. Vai ser depois da chuva, a gente já sabe que vai ser 2h30, 3 horas da tarde. Vai ser menos assim. Geralmente não se marca nada às 2 da tarde por causa disso, que é um problema. Mas a gente acostuma com chuva, acostuma com a umidade, e a chuva faz parte. Toda vez que vocês verem aqui no Ceará, que está um dia daqueles bem chuvoso, bem nublado, é o dia que eu estou mais feliz da vida, porque eu fico muito confortável com chuva. É uma coisa, é um
é uma memória afetiva, cheiro de chuva. Só para quem não sabe que existe um cheiro também específico da chuva, depois a gente fala disso porque não tem muito tempo aqui. Professor Show, qual é a prestação anual em Belém? Qual é o quê? Qual é o acúmulo da prestação anual em Belém? 2.085 milímetros. Aqui em Fortaleza, 1.042. É a metade, realmente. Chove muito, chove bastante. Bem, falando um pouco sobre as técnicas de modelagem, quem perguntou aí foi o Assis? Foi o Assis. Eu lembro que o único ano que choveu em Fortaleza, 2000, foi o ano de 74, choveu entre 2.000 e 2.100 milímetros. Foi uma das estações mais chuvosas do Ceará, e Fortaleza teve uma soma de torno de 2.000 milímetros. Isso que foi a estação mais chuvosa do Ceará é a média anual de Belém, mas tem anos que chovem muito mais do que isso. Mas essa é a média. Pois bem, sobre... Já no Sertão Central, lá no interior, Independência, em Inhamuns, a média lá é 618 milímetros, quer dizer, a metade de Fortaleza. Pois é, e 1/4 da média de Belém. É bem complicado. Pois bem, só falando um pouco para vocês aqui das técnicas de modelagem que a gente usa para prever e estimar diversos fenômenos, aí estão entre elas a parte de inteligência artificial, com redes neurais artificiais, algoritmos genéticos, lógica fuzzy, autômatos celulares, estatística espacial, também chamada de geoestatística, sintaxe espacial, ajustamento de observações e, mais recentemente, aí, data mining e big data já aplicados em engenharia na parte específica de planejamento. Então, essas são algumas. Eu sempre digo para os meus alunos, meus orientados, para eles não ficarem muito apaixonados por uma técnica de modelagem e tratamento de dados. Por quê? Porque, diferente do que a gente imagina, ou do que alguns imaginam, ou do que alguns fizeram na graduação, no seu TCC, no seu projeto de graduação, a gente não escolhe a técnica de modelagem porque eu gosto dela antes de escolher o problema. A gente escolhe o problema, percebe, estuda, investiga, lê um monte de coisa. Dentro daquele problema, a gente afunila, faz um contorno delimitando o problema que vai ser estudado, porque a gente não pode estudar o mundo daquele problema, e vai afunilando. Não esqueça que vocês estão num programa de engenharia de transporte que é estrito senso. Tanto o mestrado quanto o doutorado são estritos, então vocês têm que afunilar. E na hora que a gente delineia o nosso problema, sim, a gente vai atrás da bibliografia, lê teses, artigos, livros, muito material, e aí a gente percebe na literatura, na revisão bibliográfica bem aprofundada, bem consistente, bem adequada, quais são as técnicas que foram usadas até então, que são indicadas para resolver aquele problema que a gente está tentando resolver. E aí a gente vai atrás dessas técnicas. Então, a técnica é escolhida em função do problema que eu tenho para resolver, e não ao contrário. Tem gente que escolhe, não, adorei algoritmo genético. Olha, eu vou fazer a minha tese usando algoritmo genético. Aí a pessoa vai atrás de um problema que possa ser resolvido por algoritmo genético. Isso é dar um tiro no pé, e é um problema que vocês vão ter se vocês pensarem assim. Então, não se apaixonem muito por... As técnicas não são uma panaceia, elas são uma ferramenta matemática, estatística ou computacional para ajudar a gente, mas não escolham primeiro a técnica. Escolham um problema, estudem e depois vejam se é possível resolver aquele problema com a técnica específica, certo? Aqui embaixo, só para vocês verem algum representante da nossa fauna, que estão no nosso Museu Emílio Guild, no Bosque Rodrigues Alves, que são dois espaços zoobotânicos que tem no centro da cidade de Belém. Aqui o nosso peixe-boi fluvial, que não é o peixe-boi marinho, esse aqui só fica nos rios da Amazônia, o manati. Aqui 2 onças que estão lá só que uma onça preta e uma onça pintada. Na verdade, a onça preta não é preta, a onça preta também é pintada. Elas são da mesma espécie, ela só tem uma modificação genética que faz com que o pelo superficial fique completamente escurecido, mas por baixo ela é tão pintada quanto a outra onça. A pele dela é toda pintadinha, não sei se dá para vocês perceberem aqui, embaixo do preto, como tem também as manchas igual da onça pintada, elas são da mesma espécie.
Aqui um jacaré-açu, que é um dos maiores crocodilos que existe no planeta. É o maior de todos os jacarés. Esse lá no Guild tem cerca de 5 metros de comprimento, do focinho até a ponta da cauda. Eles são enormes, mas são muito lentos, são muito... Só não fiquem perto dele, né? Porque mas o tratador aí já confia. E aqui algumas aves que tem lá no Mangal das Garças também, que é outro espaço zoobotânico em Belém, que são garças e guarás, que são bem vermelhinhos, assim, desse jeito. Eles comem crustáceos, camarões e caranguejos e siris, e acaba que o pigmento vermelho vai todo para as penas deles e eles ficam vermelhos assim. Bem, para quem se interessar um pouco por modelagem computacional, só para dar um gostinho aqui sobre redes neurais artificiais, vou dizer o que rede é. Eu tenho algumas apresentações, algumas aulas e material para quem se interessar e vou precisar depois. Existe o livro do Hayek, que está disponível aí em formato digital para vocês também. Mas uma rede neural artificial, existem muitos tipos com paradigmas diferentes, formatos diferentes, tipos diferentes, mas a mais utilizada dos formatos em engenharia é a rede neural de multicamadas, Multilayer Perceptron. E com ela, nada mais de forma muito grosseira e até simplória, eu vou dizer para vocês, que a gente tenta modelar, estimar e prever comportamentos de fenômenos a partir de coisas que a gente conhece. Vou usar um exemplo da medicina só para vocês compreenderem mais ou menos o que é que uma rede neural faz. O modelo neural, ele não é um modelo estatístico, onde a gente vem lá com um modelo polinomial e eu vou buscar coeficientes para ajustar. Na verdade, o que se ajusta na modelagem neural são os pesos sinápticos da rede. Pesos? Como é que é isso? Eu tenho um conjunto de neurônios que são padrões individuais artificiais. Eu excito esses neurônios introduzindo um vetor de atributos que são características de um determinado fenômeno. Por exemplo, eu quero descobrir um tipo de doença. Então, o resultado final vai ser o tipo de doença. Eu vou entrar aqui com um vetor de sintomas. Eu vou dizer febre, dificuldade para respirar, moleza, dor no corpo, dor de cabeça, não sei o que, não sei o que. Ele vai passar pela minha rede neural inteirinha e vai sair aqui no resultado final. Se é dengue, se é covid, se é malária, se é chikungunya. Então, ele vai... O resultado é o tipo de doença. E os padrões são os sintomas da doença. E a rede neural aqui embaixo, que está aqui no meio, é essa modelagem matemática que vai fazer ele identificar os sintomas corretamente, ligar os sintomas com a doença de forma correta. A gente faz isso de diversas formas. Por exemplo, dentro de infraestrutura, com a identificação, por exemplo, de se eu tenho um tipo de solo que acontece em calcaia, ele está localizado a uma altitude média tal, ele tem o tipo de granulometria tal, ele é classificado pela classificação ASTO como um solo A4, A24, A5, ele tem um tipo de pedologia tal, a formação geológica que deu origem a esse solo é tal. Esses fariam, às vezes, dos sintomas, são os padrões de entrada. Passa pela rede e no final ele diz, olha, o modo de resiliência desse solo é de tanto. Ou o CBR desse solo é de tanto, ele pode ser usado nesse projeto de pavimento. Então, a gente pode aplicar dessa forma assim. Vocês conseguiram entender de forma bem grosseira como é que funciona a modelagem a partir de redes neurais? Estou sozinho? Não. Bem, Big Data é a mesma coisa, que já expliquei um pouquinho para vocês, sobre a extração desses rastros digitais que hoje são dados basicamente pelas nossas redes sociais, mas que são muito além disso, dados de sensores, de câmeras, de receptores instalados dentro de ônibus, de carros, de celulares, de tudo isso dá informação para a gente, só que é uma quantidade de dados tão grande que normalmente a gente tem que trabalhar com programas específicos, bancos de dados específicos, servidores em nuvem para poder tratar, filtrar, estruturar e obter alguma informação relevante desse conjunto de dados que estão disponíveis aí. É um outro tipo de ferramenta que a gente pode utilizar. Aqui em infraestrutura, alguns exemplos na modelagem de solos que pode ser feita
com ferramental de geotecnologias. Então, modelagem em solos, aí, toda essa gama de aplicações possíveis. Dentro de modelagem de misturas asfálticas, a estimativa de propriedades, resistência mecânica, comportamento estrutural. E dentro de modelagem em geral, estimação espaço-temporal de variáveis climáticas, por exemplo, saber a influência da chuva na vida útil do pavimento, da temperatura na vida útil do pavimento, do excesso de carga, para além daquilo que foi projetado na vida útil de um pavimento, caracterização de tráfego rodoviário. Bem, tem muita coisa que pode ser feita dentro da área de infraestrutura, assim como tem muita coisa que pode ser feita dentro da área de planejamento, usando ferramental de geotecnologias e modelagem computacional. E aqui tem alguns exemplos para dar algumas ideias para vocês aí que estão tentando ainda, tateando. Eu sei que todos vocês tiveram uma proposta que foi apresentada na hora da inscrição no programa, mas alguns de vocês não estão ainda muito claros aquilo que vão fazer e ainda podem mudar. E aí tem na área de tráfego, na linha de mobilidade e acessibilidade de pessoas, na linha de transporte e logística de carga, algumas pesquisas que podem ser desdobradas usando o ferramental tanto de geotecnologias quanto de modelagem computacional. Bem, são 12 horas. Só para apresentar meus orientados aí. A Márcia Yara é essa que falou para vocês, é engenheira civil. Eu fiz questão de dizer que ela é formada, mas não se acha melhor do que você, como aquela engenheira formada lá no Leblon, no Rio de Janeiro, querendo humilhar o funcionário da guarda, que queria que eles fossem recolhidos por conta da pandemia, e ela jogou na cara que o marido dela era engenheiro formado e era melhor do que o guarda de trânsito. Bem, a maioria dos meus orientados é engenheiro, mas eu não tenho só engenheiros, tenho matemáticos, físicos, computeiros, eu tenho um monte de gente, não especificamente da área de engenharia, mas Márcia é engenheira, professora da UFESA também, e está fazendo doutorado em infraestrutura na linha de gerência. Tem a Natália já está quase terminando o doutorado dela, também é engenheira, mas não é melhor do que você. Está fazendo doutorado em infraestrutura também, na área de caracterização de materiais, e hoje ela trabalha como professora da Unifor. Tem aí o Fábio, que eu falei para vocês, que é tecnólogo em sensoriamento remoto, está com doutorado de infraestrutura orientado por mim, está usando fotogrametria na área de gerência de pavimentos. Tem o Antonildo, que é meu único orientado nesse momento de mestrado, que é engenheiro civil, também não é melhor do que você. Está fazendo mestrado em infraestruturas, e o Samek defendeu agora, final de 2020, início de 2021, doutorado dele na área de planejamento. Aí atrás a estação das docas, eu não falei, mas aqui uma visão do Complexo Feliz Lusitânia. Aqui a estação das docas, que é no Porto de Belém, se formou um complexo de restaurantes, galerias, cinemas, sorveterias, cervejarias, fica bem na margem da Baía do Guajará. E fica o convite aqui, que eu estou esperando vocês, para quem quiser vir trabalhar comigo. Eu sou muito chato, eu sou muito exigente, mas eu não sou doido, eu sou legal também, às vezes, né, Márcia Yara? Não, é muito legal, viu? Pode vir que... Gente falsa, meu Deus do céu. Ela não só disse legal, como disse muito legal. Eu comprei... muito legal. Eu comprei esse depoimento da Márcia Yara, viu, pessoal? E eu estou precisando de alguém para... Eu tô falando a verdade. Eu estou precisando de alguém para trabalhar na área de sensoriamento remoto, com imagens de alta resolução, e aplicar isso em gerência de pavimentos. Então, pode ser você que está aí me olhando. Eu estou precisando de alguém de planejamento para trabalhar com dados massivos e uso de APIs, aplicativos e redes sociais, para continuar o trabalho que o Samek vinha desenvolvendo usando Big Data. E eu estou precisando de alguém para trabalhar com cartografia geotécnica em modelagem computacional, para construir um mapa geotécnico dos tipos de solo aplicáveis em pavimentos do estado do Ceará inteiro. Tem dois convites aqui para infraestrutura e um convite para planejamento. E depois que eu desligar aqui, vocês já podem mandar e-mail para mim, se candidatando para vir trabalhar comigo. Eu estou com
3 orientados de doutorado e 1 orientado de mestrado, então eu estou com vaga para orientados de mestrado, 1 doutorado e 3 de mestrado, então podem se manifestar aí. Aqui meu e-mail, o link do meu Lattes, o link do laboratório que eu coordeno, que é o LAG, a minha página no site do Petran, meu blog pessoal, onde eu coloco material das minhas aulas, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e o endereço do meu canal de YouTube, porque professor velho também pode ser YouTube. Agora eu quero ter mais seguidores do que a Juliette, do BBB. Eu estou nessa vibe. E, para finalizar, uma imagem interna do Teatro da Paz, que é um dos melhores teatros que eu já fui no Brasil, equivalente que não fica a perder para nenhum teatro da Europa, em termos de acústica, qualidade, beleza no seu interior. Pessoal, é isso. Desculpe se eu passei 4 minutos, mas era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora eu vou abrir, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se não quiserem, podem ir almoçar. Foi muito bom estar com vocês nessa 1 hora.